Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que Deus abençoe a você e a sua família poderosamente. Hoje nós vamos falar do porquê, da razão pela qual as pessoas não veem Deus se manifestando nas suas vidas, de modo milagroso, de modo poderoso. Muitas pessoas, e eu vou dizer mais, muitos crentes estão, entre aspas, comendo o pão que o diabo amassou, sabe? Estão sofrendo e estão pedindo a Deus ajuda, mas parece que Deus não ouve, Parece que Deus não atende. E eu vou perguntar para você, é o seu caso? Você está passando por uma situação difícil, mas parece que por mais que você busque a Deus, não há resposta? É assim que está acontecendo com você? Você é uma pessoa que já desanimou, desistiu de tanto pedir a Deus e Deus não responde? Olha, tem alguma coisa errada e não é da parte de Deus, evidentemente, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que pede recebe, aquele que pede ao Pai recebe do Pai aquilo que necessita. Mas por que as pessoas estão pedindo e não estão recebendo? Por quê? Há razões, gente. Há razões. E olha, esse é um assunto, isso que eu vou falar com você hoje aqui, é um assunto que muito pouca gente gosta de falar. Muito pouca gente gosta de tocar nesse assunto, porque é um assunto que dói, sabe? É um assunto que dói. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ouvir coisas duras, que são necessárias, As pessoas querem ouvir só uma coisa macia, uma coisa gostosa de ouvir, tipo assim, Deus te ama, Ele entende o seu coração, Ele fará um grande milagre na sua vida, sabe? Coisas assim, todo mundo gosta de ouvir. Mas tem o outro lado da moeda que nós precisamos ouvir porque está na Bíblia. Veja, a Bíblia é a nossa fonte de regra e fé, de conduta, E Deus fala muita coisa. Então, eu vou passar aqui para você alguns versículos bíblicos antes da gente fazer a oração, tá bom? E que Deus dê para você a compreensão, talvez seja o seu caso, do porquê você não está recebendo respostas às suas orações. E se você se enquadrar nessa palavra e obedecer ao Senhor, as respostas começarão a chegar. Pode ter certeza. Eu tenho certeza disso, não só porque a Bíblia fala, mas porque eu tenho visto nesses anos todos as pessoas que se enquadram na palavra de Deus, as pessoas que obedecem ao Senhor, elas têm tido respostas. E aquelas que continuam desobedientes, infelizmente, continuam sofrendo, como eu disse agora há pouco, entre aspas, comendo o pão que o diabo amassou, quando deveriam estar comendo o melhor de Deus, tá bom? Mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Caso você queira, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha só, morte, a palavra morte, o que significa para você a palavra morte? Para muitas pessoas, morte significa deixar de existir, Significa desaparecer. Mas biblicamente falando, e no que se refere a seres humanos, a palavra morte não significa deixar de existir, não. A palavra morte significa separação de Deus. Você sabia disso? A palavra morte para o ser humano, tá? Não para bichos, para plantas. Bicho e planta, quando morre, de fato deixa de existir, nunca mais vai existir. Agora, ser humano não. O ser humano é um ser eterno. E a palavra morte existe para o ser humano não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de separação de Deus. Por exemplo, e aprenda bem isso aqui, olha. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse para eles assim, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que daquele fruto vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente você morrerá, Ora, Adão e Eva comeram o fruto, mas eles morreram? Não, na hora não morreram.
Adão, por exemplo, ele foi morrer 930 anos depois. Quer dizer, ele não morreu imediatamente, mas imediatamente ele morreu espiritualmente. Quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se separou de Deus, se separou de Deus. Veja, a morte espiritual, que é a separação de Deus, entrou no momento em que Adão comeu do fruto. A morte física de Adão, que ocorreu 930 anos depois do pecado dele, foi apenas a consequência da morte espiritual, que é a pior morte que tem. Então Adão ficou separado. Tanto é verdade que, olha só, antes de Adão pecar, ele tinha comunhão com Deus. Todos os dias, ao entardecer, o Senhor visitava o casal Adão e Eva no jardim, né? Ele chegava junto deles ali. No dia em que eles pecaram, olha a pergunta que Deus faz. Adão, onde estás? Olha que pergunta. Por que Deus fez essa pergunta? Porque Adão já estava separado de Deus. É claro que Deus sabia onde é que Adão estava, porque ele sabe todas as coisas, né? Mas por que ele faz essa pergunta? Ele não perguntou, Adão, você pecou? Não, a primeira pergunta que Deus faz é, onde você está? Adão, onde você está? Gente, o pecado separa a pessoa de Deus. Então, desde que Adão pecou, ele se separou de Deus. E a partir de Adão, todas as pessoas que vêm a este mundo, que nascem nessa terra, já nascem separadas de Deus. Entendeu? Já nascem condenadas ao inferno. Você sabia disso? No Evangelho de João, no capítulo 3, olha a referência bíblica aqui, ó. Ali é dito o seguinte, o próprio Senhor falou, olha, quem crê em Jesus não é condenado, sai da condenação. Mas quem não crê já está condenado. Por que ele fala isso, já está condenado? Porque todo mundo vem a este mundo já condenado ao inferno, condenado à perdição eterna. E o único modo de sair dessa condição de condenação é o que João, no capítulo 3, que acabamos de ler, de falar, né, diz, crendo em Jesus. O único modo de escapar do inferno é ouvindo sobre Jesus, que ele morreu na cruz, derramou o sangue dele por você, né, que ele ressuscitou por você e que você tem que acreditar nisso. E claro, ter consciência que ele morreu pelos teus pecados. Então, quando você crê nisso, se arrepende e aceita Jesus, você sai da posição de condenado ao inferno para uma posição de salvo, de filho de Deus, tá bom? Então você se torna uma nova criação, você nasce de novo, tá? Agora, mesmo entre aquelas pessoas que já aceitaram Jesus, quer dizer, elas saíram da condenação, elas saíram daquele estado de perdição, de destino do inferno, né? Infelizmente, elas se encontram como se estivessem mortas espiritualmente. Não estão mortas, é como se estivessem. A pessoa aceitou Jesus, está salva, ela está unida de novo a Deus, ela foi reconciliada com Deus. Só que muitas vezes a pessoa ela acaba ficando como se estivesse separada de Deus. E é por isso que não recebe a resposta. A pessoa pede, mas não consegue receber porque está separado, né? É que nem um fio elétrico. Enquanto o fio está íntegro, né, a energia passa por ele. Mas se alguém vier ali cortar o fio, a energia não passa mais. Ou seja, enquanto não se fizer novamente a ligação, a energia não passa, tá? Enquanto tiver a ruptura do fio, a energia fica travada ali. Só vai voltar a fluir a energia na hora que religar, reunir as duas partes. Assim também, quando aceitamos a Jesus, a gente foi reunido com Deus novamente, tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas, repito, mesmo depois de já terem recebido Jesus como Salvador, elas, infelizmente, acabam se separando de Deus. E é por isso, repito, que pede e não recebe livramento, não recebe provisão, não recebe socorro do Senhor. Por quê? Vou começar a ler para você aqui, olha, as referências, todas elas estão aparecendo aqui, tá? Anota aí, ou então você depois reveja o vídeo e pesquise na sua Bíblia. Vamos começar com Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo 2.
Olha o que o Senhor diz para o povo dele, para aquele que já é crente, embora esteja no Antigo Testamento, é uma palavra para o povo de Deus naquela época e hoje. Olha o que está escrito. Mas as suas maldades, ou iniquidades, ou pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, o rosto de Deus. E por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Gente, tá claro, não tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, a maldade de vocês é que separa vocês do Deus de vocês. Não é Deus que quis se separar de vocês, é a maldade de vocês, a iniquidade, os atos errados. Então, aqui não está falando do pecado original, daquele pecado que a gente já nasce com ele, porque esse já foi eliminado, né? E quando aceitamos a Jesus, nós passamos a nos unir com Deus. Mas no momento em que um crente, ele comete o pecado e não se arrepende, né? Ele comete a sua maldade, e permanece naquilo, ele permanece, enquanto ele estiver na maldade, enquanto não estiver arrependido e abandonar o erro, ele continua separado de Deus. Por isso que ele fala, o Deus de vocês não ouve vocês, né? As suas mãos estão manchadas de sangue, os seus lábios falam mentiras, você mente, Você mente a respeito das coisas, você mente a respeito das pessoas, A sua língua murmura palavras ímpias. A boca de muito crente hoje é cheia de impiedade, é cheia de palavrão, né? Tem crente que está viciado em celular, internet, né? Redes sociais, podcasts, né? Como está na moda hoje, né? E a palavra que você mais vê nesses podcasts mundanos é, abre aspas, barai. Mas não é barai, né? Não vou falar o palavrão aqui, né? Troca o B pelo C. É isso aí mesmo, né? Quanto crente fala isso? Barai, véi, parece linguagem de malandro, né? Um crente, se for do mundo, você entende por que ele fala assim. Mas os crentes estão falando assim, uma boca cheia de palavrão, uma boca cheia de gíria mundana, gíria ímpia, uma boca cheia de reclamação. Às vezes a pessoa é educada, não fala palavrão. O crente é educado, não fala palavrão, mas a boca só sabe falar de derrota, de doença, de dor, de coisa negativa, né? Só sabe reclamar dos outros, nunca vê a culpa em si, sempre vê a culpa nos outros, sempre o outro que é culpado, nunca é a própria pessoa, né? Ela é sempre vítima, né? Ai, coitadinho de mim, porque eu sofro. Vai orar que você para de sofrer. Porque estão me atacando. Vai fazer o que Jesus mandou, orar pelos teus inimigos, por quem te ataca, por quem te ofende. Para de reclamar, para de se colocar como vítima. Coloque-se como uma pessoa que confia em Deus, porque Deus, se você diz que é crente, né? Ele fará justiça por você. Ele fará justiça por você. Mas você não deixa. Porque ele está dizendo aqui, ó, o pecado de vocês, a maldade de vocês, separam você do Deus de vocês, né? Ele fala assim, os seus pecados, as maldades que vocês cometem, esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não ouve. Olha aqui a explicação, tá vendo? Agora eu vou ler para você uma outra passagem. Desculpe a dureza, você me perdoe as palavras, repito, tem gente que detesta ouvir isso que eu estou falando, né? Até muda de vídeo a pessoa, mas é algo necessário, gente, porque o diabo colocou, ainda mais nesse final dos tempos, em que o diabo sabe que o tempo dele está se aproximando, embora o diabo não saiba com precisão quando será, né? Mas ele sabe pelo sinal dos tempos que a coisa está ficando cada vez mais próxima e ele quer destruir o máximo de pessoas que ele puder. Então ele vai estar sempre tentando influenciar as pessoas a acreditarem que pode viver de modo pecaminoso, de modo mundano, que não tem problema, que Deus é amor, ele vai entender e vai perdoar, né? Olha que diabo mentiroso. Deus perdoa sim, mas quando há arrependimento, tá? Quando não tem arrependimento, não tem perdão. Tá certo? Agora eu vou ler para você outra passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores,
mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha, essa palavra é muito clara, né? Sabemos que Deus não ouve pecadores. Aqui no caso, não está se referindo necessariamente à pessoa que não conhece Jesus. Essa pessoa está condenada, tá? Enquanto não aceitar Jesus, ela está condenada, só vai sair da condenação quando aceitar Jesus. Mas essa aqui é uma palavra que foi dita para o povo de Deus. Então, Deus não vai ouvir aquela pessoa que está em Cristo, que aceitou Jesus um dia, mas se colocou numa vida errada, que está cometendo coisas erradas. Ele fala aqui, Deus não ouve a pecadores. Você é crente e está se comportando como um pecador, então, e você não quer se arrepender, você me perdoe, vai ter muito sofrimento na tua vida. Você pode falar, está amarrado em nome de Jesus, você pode amarrar o quanto você quiser, mas você não pode amarrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ninguém resiste a ela, o que ela fala e o único modo da gente sair do sofrimento é nos enquadrando na palavra. Se Deus não ouve pecadores, então se eu estiver no pecado, Ele não vai me ouvir. Ora, como que eu faço para mudar isso? Tenho que me arrepender, com humildade chegar diante do Pai, confessar o meu pecado, abandonar o pecado. E aí então, e somente então, Ele vai passar a me ouvir. A única oração que Deus ouve do pecador, a única oração é a oração do arrependimento. Fora essa, Ele não ouve nenhuma outra palavra. Mas a partir do momento que o pecador se arrepende, e ele então se volta para Deus, né? Aí então ele começa a receber respostas aos outros pedidos que faz ao Senhor. Outra passagem bíblica para você. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, ali também há uma palavra para a igreja, uma palavra que não é muito agradável, mas é uma palavra necessária. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 14. Olha o que está escrito, ó. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial aqui é uma referência ao diabo. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Olha o que Deus fala, olha, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, dos pecadores, né? E separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, isso aqui está falando para crente. Paulo escreveu essa carta para os crentes de Corinto. Havia muito crente lá, não só fazendo o que os ímpios faziam, mas também vivendo com os ímpios no sentido de comunhão. Gente, viver com pessoas descrentes não significa você ter comunhão com eles, pensar como eles pensam, falar como eles falam. Não. Você trabalha com ímpios? Então isso é uma coisa. Então tem que trabalhar, tem que respeitar, se for possível, evangelizar aquela pessoa, não é? Tentar ganhar para Jesus, mas fora isso, não tem que ter comunhão com seu colega de trabalho que não é crente. Entendeu? Respeitá-lo e ajudá-lo se for possível, sim. Comunhão, não. O que eu quero dizer com comunhão? Você ri das piadas sujas que ele conta, você parece que fica com inveja da vida mundana que ele tem, o sujeito adultera, bebe, usa droga e passa a impressão mentirosa, né? Que é feliz e você parece que quer ser igual a ele, você começa a pensar que nem a ele, né? O teu colega ímpio critica a igreja que você vai e você com o tempo começa a criticar também. Deus está falando isso aqui, ó, não se comporte desse jeito, porque senão, o que acontece? Você que é crente, que é filho de Deus, apesar de ser crente e filho de Deus, não vai ter resposta de Deus, não vai ter resposta do teu Pai Celeste. Você vai dizer, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, mas pelo teu comportamento mundano, Ele não vai poder te ajudar. Ele não vai te ajudar. A Bíblia fala isso, ele fala assim, ó, se você sair do meio desse povo aí, e se você parar de se comportar como eles, um crente mundano, um crente profano, né? Um crente que não leva a sério as coisas de Deus, vive aí
que nem um bêbado, vive aí que nem um prostituto, vive aí que nem um adúltero, mentiroso, né? Com raiva dos outros no coração e fazendo as coisas do mundo, Deus não vai te ouvir. Você vai ser um crente, sim, você vai ser filho de Deus, sim, mas ele fala assim, ó, e eu serei pai para vocês. Quer dizer, muito crente tem Deus como pai apenas no papel, apenas, vamos dizer assim, teoricamente. Na prática, não. Porque Jesus falou que o filho que tem uma necessidade pode pedir ao pai que o pai vai dar. Mas muito crente está pedindo para o pai e não está recebendo nada. Por quê? Pelas atitudes erradas. Né? Vou te falar outra passagem aqui. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, quer dizer, aquele crente, né? Já viu falar do crente Raimundo? Com todo respeito a quem se chama Raimundo, tá? Mas há um ditado popular entre os crentes, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Se você é um crente assim, dividido, é para você essa palavra. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Fala contra a lei de Deus e a julga. Quer dizer, ele está falando assim, olha, se humilhem reconhecendo o erro de vocês, né? Tem muita gente que fala mal dos irmãos, tem muita gente que fala mal dos pastores, calunia pastores, calunia membros de igreja, os obreiros da igreja, calunia irmão de fé, né? Você não sabe o que você está fazendo de mal para você mesmo. Então, pare com isso, simplesmente pare com isso. É a palavra do Senhor falando. Repito, tem gente que detesta ouvir essas coisas aqui, né? Tem gente que odeia ouvir essas coisas aqui, mas é a realidade. E repito, é o motivo pelo qual muitos crentes pedem a Deus e não recebem, vivem, pela terceira vez nesse vídeo eu vou dizer, comendo o pão que o diabo amassou, quando deveriam estar, como diz Isaías, comendo o melhor desta terra. Finalizando essa palavra, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, quer dizer, com amor de irmão, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, quer dizer, abençoem. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, a pessoa que não faz o que é errado, mas faz o que é certo. Depois ele fala, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, meu amigo e amiga, deu para entender? O rosto do Senhor, ele não está a favor daquelas pessoas que vivem errando e não se acertam com Deus. Então, acerte o passo com Deus para que você possa receber a sua resposta. Vamos orar? O tempo nosso já está terminando. Quer colocar um copo com água aí? Vai lá e pega e põe. Se não quiser, não tem problema, faz conforme a sua fé. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai bendito, muito obrigado pela tua ajuda. Te damos graças pelo dia de hoje. Peço a Ti, Pai, ajuda essa pessoa a compreender essa palavra e a compreender que enquanto estiver no erro e no pecado, não se arrepender, enquanto não abandonar o erro, Pai, o Senhor não pode responder. Por mais que o Senhor ame essa pessoa, é impossível o Senhor abençoá-la no pecado. Mas a partir do momento que essa pessoa se arrepender, Pai, e pedir perdão a Ti, a bênção do Senhor encherá a vida dessa pessoa. Pai, eu te peço, tem misericórdia dessas pessoas, naquilo que erramos sem saber, que o Senhor nos perdoe, naquilo que essa pessoa errou, Pai, tendo consciência que errou, mas se arrepende agora, perdoa. Te peço cura, abre a porta de trabalho, liberta essa pessoa da opressão, da depressão, abençoa a família dela e na certeza da tua bênção te damos graças, pedindo ao Senhor, abençoe esse copo com água e te damos graças por isso, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos a oração, beba da água se você colocou, medita nessa palavra, pratique e deixe Deus te abençoar. Deus te abençoe grandemente, ainda mais no dia de hoje e até o próximo vídeo.